Peça para Deus me usar, porque eu não sei de nada, irmão. Amém? Espírito Santo, eu te peço sabedoria, conhecimento, Senhor, pois eu não sei de nada. Sempre me identifico, ó Pai, como o mais pequeno desta obra, Senhor. Que o Senhor possa me usar neste momento com sabedoria, conhecimento, porque somente o Teu Espírito pode falar do Senhor mesmo, pessoalmente. Então coloca antes aqui no altar, na porta da igreja, sobre o coração do Teu povo, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém? O tema nessa noite, irmão, verdadeiro o quê? Arrependimento. É isso que nós temos que parar, irmãos, de brincar com Deus. Nós não temos ideia o perigo que é nós estar brincando com o Espírito Santo. Nós podemos brincar com qualquer coisa, mas nunca com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem poder para nos justificar. Você sabia disso? Mas também ela tem poder para nos condenar. De acordo com como nós agimos com ela, ela pode ser uma bênção na nossa vida, mas também pode ser uma maldição. Você sabia disso? Então por isso, irmão, que nós não podemos estar brincando com a palavra de Deus. Olha para seu irmão e diga: não brinque com a palavra de Deus. Deus, Ele quer ver em você o verdadeiro o quê? Arrependimento, porque quando nós fingimos de ser o que nós não somos, nós estamos brincando com quem? Com Deus. A palavra de Deus, ela é tão preciosa, ela é tão poderosa, ela é tão honrada, que nem os demônios, eles se sujeitam à palavra de quem? Deus. Uma ordem de Deus, os demônios se sujeitam. Olha para seu irmão e diga: uma ordem de Deus. A doença se sujeita, a morte se sujeita, toda maldição cai por terra com a palavra de Deus. Ela é poderosa demais, meu irmão. Agora, se os demônios se submetem à palavra, por que nós não? Se os demônios se submetem a Deus, ele é inimigo de Deus, mas quando Deus dá uma ordem, eles obedecem. Você sabe disso? Porque a natureza do diabo é fazer coisa errada. Mas mesmo ele fazendo coisa errada, que Deus dá uma ordem, ele tem que obedecer. Mas por que nós não obedecemos? Porque nós continuamos brincando com a palavra de Deus. Porque nós não somos inocentes. Você é adulto, você já conhece a verdade, você já sabe da palavra. Por que nós continuamos desobedecendo aquilo que Deus já pediu para você parar? Deus não já mandou você parar? Deus não já mandou você deixar de fazer coisa errada, sim ou não? Deus não deu sabedoria a você para você tomar a decisão certa na sua vida? Por que nós continuamos fazendo aquilo que é errado diante dos olhos do Senhor, como se Deus não estivesse vendo o que nós estamos fazendo? Será que nós vamos enganar a Deus? Será que nós temos capacidade de tentar trapacear, enganar aquele que fez o céu, a terra e o inferno e manda em tudo? Será que nós temos capacidade? Ele é o ômega, ele é o princípio e ele é o fim. Então nós não podemos enganar a Deus. Em outras palavras, nós se enganamos. Toda vida que você desobedece à direção de Deus, você está se enganando, você não está enganando a Deus. Por isso que nós temos, irmãos, de parar de brincar com Deus. Pare de brincar com Deus, é um perigo. Porque quando nós brincamos demais com Deus, sabe o que é que acontece na sua vida ou na minha? Nós perdemos a presença do Espírito Santo. E se nós perdemos a presença do Espírito Santo, em vez de você ser morada do Espírito Santo, você vai ser morada de demônios. E aí? É isso que você quer para a sua vida? Deixar de ter algo tão precioso em você, que é a presença do Espírito Santo, irmão, para você preferir que os demônios habitem no seu corpo e destruam a sua vida? Então por isso, irmão, que nós temos que tomar uma decisão séria a partir de hoje. Diga glória a Deus. É de guardar a palavra de Deus de todo o nosso coração e parar de brincar com a presença do Espírito Santo.
pare enquanto é tempo, porque vai chegar uma hora que por mais que você clame a Deus, Deus não vai ouvir mais o seu clamor. Por isso que nós temos de dar ouvido à palavra de Deus. Saul brincou tanto com a palavra de Deus, que quando Saul tentou buscar a Deus, já não conseguiu mais. E ele levantou profeta, ele levantou de todas as formas para tentar atrair a presença de Deus novamente para a vida dele. Mas vocês sabem qual foi a resposta de Deus para Saul? Deus falou com os profetas: não busque mais por Saul, porque eu rejeitei ele. Olha, pastor, me diga, é triste quando Deus rejeita uma pessoa. Você sabia que tem pessoas, muitas pessoas, eu já conheci muitas, que se desviaram, se afastaram, tentaram buscar Deus novamente e não conseguiram mais. Tinha um obreiro da Universal que ele foi ameaçado por um demônio. O demônio disse: olha, no dia que você sair da igreja, eu vou arrancar teu coração. E ele se desviou-se. E ele ia numa moto e aconteceu um acidente. Por incrível que pareça, o coração saltou de dentro dele. O diabo prometeu e o diabo cumpriu, que arrancar o coração dele, arrancou, porque ele brincou com a palavra de Deus. Ele tentou achar arrependimento, mas já não achou mais. Você não tem ideia quantas pessoas desviadas, irmãos, já morreram de tiro, facada, acidente, overdose. O diabo aproveitou que a pessoa estava afastada de Deus e tirou a vida dessas pessoas, e elas não tiveram mais chance de se encontrar com quem? Com Deus. Então o tema nessa noite, nós podemos até mudar, né? O verdadeiro arrependimento, nós podemos até dizer assim: não brinque com a palavra de Deus, porque você pode perder ela na sua vida. Você foi escolhido para ser salvo. Você foi escolhido no ventre da tua mãe, aprenda isso hoje. Deus escolheu você para ser salvo, mas a decisão é sua. Se você quer ou não quer a sua salvação, Deus não vai obrigar você a coisa alguma, mas você que tem que tomar a sua decisão, se realmente você quer gozar as coisas desse mundo e quer perder tua alma para o diabo. Ou você quer perder tudo aquilo que o diabo te oferece e você ter um encontro verdadeiro com a presença do Espírito Santo, diga glória a Deus, e ter teu nome escrito no livro da vida, meu irmão. O que é que você prefere? É que teu nome esteja arriscado, ou que teu nome esteja no livro de ouro do Senhor Jesus? Naquele dia você vai ouvir: foste fiel na terra, guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome, entra para o gozo do meu Pai, diga glória a Deus. Mas aqueles que não guardaram a palavra de Deus, Jesus vai dizer: eu não te conheço, se afasta de mim. E os anjos vão amarrar de pé e mão e vão jogar no fogo do inferno. Então Deus, Ele quer de nós o verdadeiro que arrependimento, irmão. Pare de brincar com Deus. Deixa de estar vacilando, deixa de estar cochilando em dois pensamentos. Deixa de uma hora estar adorando a Deus, buscando a Deus, e outra hora estar fazendo a vontade do diabo. Porque a pior coisa que tem, irmão, é nós viver servindo a dois senhores. Por quê? Porque a pessoa ainda não tomou uma decisão no seu coração, se quer servir a Deus ou se quer servir o diabo. Então tome uma decisão na tua vida verdadeira: ou você serve a Deus, ou você continue servindo o diabo. Porque no Salmo 101 diz: não ficará na minha casa ninguém com coração que serve ao maligno. Não consegue ficar. Quando você vê uma pessoa saindo de dentro da casa de Deus, ou muitas vezes até mudando de igreja porque não quer mudar o caráter, porque tem pessoas que saem da igreja porque não quer mudar o caráter, e quando arrocha para mudar o caráter, a pessoa não quer, e aí passa a procurar uma igreja de facilidade, uma igreja que apoie seus erros, que apoie suas coisas erradas. Mas quando a pessoa está errada, que Deus, Ele usa o pastor para tentar mudar essa situação, você diz assim: fala comigo, Senhor, que eu vou escutar e vou obedecer. Mas você sabe o que acontece? Muitos se revoltam e saem da igreja. Ah, o pastor quer mandar na minha vida, o pastor quer me mudar. Olha, o homem não me muda. Se você não ouvir um homem que prega a palavra de Deus para te mudar, tu não vai ouvir Deus nunca. Por isso que nós temos, irmão, Deus levanta profeta nessa terra.
Deus levanta profeta para quê? Para te abençoar, diga glória a Deus, para te ensinar, para te orientar, para levar você à presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que se o homem de Deus te ligar lá, tu será ligado, mas também se desligar, você também estará desligado. A importância da oração, diga glória a Jesus. O verdadeiro arrependimento traz mudança. Olha para seu irmão e diga: já houve mudança em você? Ou continua aquela velha criatura réia, trabalhosa? Porque me desculpe, se você aceitou Jesus, mas continua a mesma velha criatura, meu Deus, que Deus tenha misericórdia de você. Você não aceitou Jesus. Porque a primeira coisa que acontece numa pessoa que aceita Jesus se chama uma palavra chamada mudança, transformação, libertação, uma nova mente, um novo coração, uma nova criatura. Você se transforma em um vaso do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. Não há mais lugar para o diabo habitar dentro de você. Diga glória a Jesus. Mas pastor, minha vida continua a mesma coisa. Me perdoe. Você não aceitou Jesus. Você aceitou uma religião. Você aceitou uma placa de igreja. Você se convenceu a ser um crente, mas você não se convenceu a ser um cristão. Porque crente até o diabo é, mas o cristão, ele é conhecido pelos seus frutos. Diga glória a Deus. Quando você passa a nascer de novo, até a tua família olha para você e diz: verdadeiramente você aceitou a Jesus de verdade. Diga glória a Jesus. Mas quando a sua família olha para você e diz: me perdoe, minha filha, quanto mais tu está indo para a igreja, mais pior está ficando. Quando as pessoas olham para você e não vê mudança em você, lá no teu trabalho, onde você trabalha, as pessoas ficam zombando da tua cara, porque diz: olha, tu está indo para a igreja, mas você ainda está dando lugar para o diabo. É aí onde você tem que examinar a sua vida espiritual. Porque se eu estou numa igreja, se eu aceitei a Jesus, e as pessoas estão olhando para mim, estão zombando da minha cara, estão dizendo que ainda eu não sou crente, tem coisa errada na tua vida, e é bom você se converter de verdade, diga glória a Deus. É bom que você tenha um encontro verdadeiro com Cristo Jesus, para que você se encontre nessa palavra, o verdadeiro arrependimento, diga glória a Jesus. Então o verdadeiro arrependimento traz mudança. Está tendo mudança em você? Será? Ou nós estamos fingindo? Ou estamos vestidos com a capa velha de pecado? Você sabia? Presta atenção, Roger. Tira atenção não. Vocês sabiam que quando Jesus Cristo ele ia saindo de Jericó, existia um homem cego chamado Bartimeu. Ele vivia à beira do caminho a pedir esmola. Ele usava uma capa. Aquela capa era para proteger ele do sol ou da chuva. Mas essa capa hoje nós podemos considerar a maldição que estava sobre a vida dele. Você já tirou essa capa da sua vida? Porque quando Bartimeu viu a multidão passando, ele passou clamando, ele clamava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha... Muitas pessoas diziam: cego, se cala, cala essa boca, deixa de perturbar. Mas quanto mais o povo falava, mais ele clamava. Diga glória a Jesus. Mas olha o segredo para tirar a capa: é você buscar a presença de Deus. Ele jogou a capa de fora dele, ó. Ninguém consegue buscar Jesus com capa. É perdido. Se você buscar Jesus com capa, você pode até passar um dia, você pode até passar uma semana, um mês, um ano, mas essa capa vai tirar você da igreja. Essa capa vai tirar você da presença do Espírito Santo. Porque Deus não aceita homem de Deus, mulher de Deus com capa. Capa quer dizer o quê? Eu continuo ainda me escondendo, eu continuo nas práticas erradas,
eu continuo fazendo o que desagrada a Deus, não houve em mim um arrependimento verdadeiro, então eu estou me escondendo, eu estou usando essa capa para me esconder. Mas olha para seu irmão, diga: mas Deus vai te achar. Não se esconda não, porque Deus vai achar você, e quando Ele achar você, Ele vai cobrar de você essa capa. Faça como o cego Bartimeu, joga aquela capa, clame, busque: Senhor, tenha misericórdia de mim. Você que está na prática do pecado, você que ainda sabe que está fazendo coisa errada, o conselho que eu te dou: clame enquanto é tempo, chame a presença dele, atrai. Pastor, vai ter muito obstáculo, não importa, mas comece a clamar, porque quando você tem um encontro com ele, ele vai perguntar o que é que você quer, e você vai dizer: Senhor, eu quero a tua salvação. Diga glória a Jesus. Olha para o pastor e diga: tira a capa do Batman. Tira a capa do Batman. Batman simboliza um morcegão, né? O Batman só anda de noite. É verdade ou não é? Mas nós não andamos na noite, nós andamos no dia. Diga glória a Deus, porque nós somos lâmpadas. Então, eu continuo perguntando a você: houve mudança em você? Houve mudança? Pastor, eu chamo muito palavrão, pastor. Não houve mudança. Pastor, eu vejo quanto eu gosto de soltar umas mentirinhas, sabe? Pastor, eu sou mais ignorante que seu lunga. Pastor, ainda bota o gato de energia, bota o gato de água. Pastor, eu gosto de comprar nos comércios e não pagar. Pastor, eu ainda bebo um pouquinho, ainda fumo um cigarrinho para relaxar o nervo. Me desculpe, você ainda está com a capa. Pastor, eu sou uma pessoa cheia de mágoa. A pessoa pisa no meu calcanhar, eu não perdoe. Pastor, me perdoe. Você não tem o Espírito Santo na sua vida, porque é impossível. É impossível o Espírito Santo estar em você e você guardar a mágoa do teu irmão. O primeiro vínculo do Espírito Santo é a comunhão entre quem? Os irmãos. A Bíblia diz que ninguém herdará o reino do céu se não tiver comunhão entre os seus irmãos. Se o irmão tiver mágoa do outro, se o irmão guardar ressentimento do outro, porque a Bíblia diz que quando Jesus estava com Pedro e os apóstolos, eles perguntaram: mestre, quantas vezes eu vou perdoar meu irmão se pecar contra mim? Só 7? Jesus disse: verdade, verdade, vou dizer que não só 7, mas 70 vezes 7, por dia, você vai ter que perdoar o teu irmão se ele te ferir. Diga glória a Deus. E quem é você para guardar mágoa do teu irmão? Quem é você? Porque a falta de perdão, irmão, é uma cadeia que vai te levar para o inferno. A falta de perdão, Jesus disse lá na oração do Pai Nosso: se não perdoares, não sereis o quê? Aí você quer ir para o inferno? Quando alguém bater no teu rosto, vire a outra face. Isso não quer dizer apanhar na cara, isso quer dizer não fazer a mesma coisa que aquela pessoa faz. Faça a diferença. Mostre para as pessoas que tu ama a Deus verdadeiramente. Mostre para as pessoas que você tem o fruto do Espírito Santo. Diga glória a Jesus. É fácil você louvar no altar, é fácil você louvar no conjunto, é fácil você pregar. Mas eu quero ver você viver aquilo que você louva e o que você prega. Diga glória a Jesus. Aí você vai me mostrar mudança na tua vida. Eu não vou com a cara de fulana. Me perdoe. Você não tem o Espírito Santo. Lá no céu não vai ter 2 céus, é um só. Lá não é 2 senhor, é um só. Esse negócio que eu não vou com a cara, esse negócio que eu não gosto de fulano, esse negócio que não sei o que, isso é coisa de Satanás, é coisa de demônio. Quem está usando a tua boca é demônio. Porque a Bíblia diz que o amor encobre uma multidão de pecados. Então quem ama perdoa. Olha para o Senhor e diga: quem ama perdoa seu irmão.
Esse negócio de passar com a cara torcida, e passar com... Irmão, isso é coisa de demônio. Quando você faz isso, me perdoe, quem está te usando é um demônio, não é Deus. Porque aonde tem amor tem perdão, aonde tem perdão tem restauração, aonde tem restauração tem renovação, aonde tem renovação tem mudança, tem caráter. Aí tá dois diáconos passando trucido um pelo outro. Tá o pastor com cara feia com os obreiros. Tá o pastor com cara feia com os presbíteros. Que igreja é essa, irmão? É a igreja do capeta. De Deus não. Então por isso que nós temos que viver em um. Até no partir do pão. Você sabia disso? A Bíblia diz que a igreja primitiva, elas prosperavam em tudo, porque elas andavam num só pensamento e também no partir do pão. Tem crente que é miserável. Tem crente que não tem coragem de dar um copo d'água a ninguém. Tem crente que só quer para você. A Bíblia diz que você tem que repartir seu pão com seus irmãos. Se você vê teu irmão andando nu, se você vê teu irmão tendo necessidade, leve 2 quilos de arroz, 2 quilos de feijão. Se vê teu irmão nu, compra uma roupinha. Não leva roupa rasgada não, leva o teu melhor, porque Deus vai dar o melhor para você também. Diga glória a Jesus. Mas tem gente que é amarrado, tem gente que é agarrado. Vê o irmão passando uma luta, mas não tem coragem de ajudar. Tu vai levar esse dinheiro para o inferno, né? É para ele que você quer levar? Para o diabo? Use o dinheiro para ajudar as pessoas que precisam de você. Diga glória a Deus. Porque é dando que se recebe. Quando você ajuda, Jesus disse: eu tive preso, não fosse me visitar. Eu tive fome, não me deste de comer. Eu tive nu, não me deste de vestir. Aí eles perguntaram: tive sede, não me deste beber. Perguntaram: Senhor, quando foi isso? Jesus: toda a vida que você ajuda um dos meus pequenininhos, você não está fazendo para ele, você está fazendo para mim. Diga glória a Jesus. Quando galego leva umas taiadas de jimu para pastor, ele não está levando para o pastor. Ele está levando para quem? Para Jesus, irmão. É bíblico isso aí. Jesus disse: se você der um copo d'água a um profeta como profeta, de forma nenhuma tu perdereis o que? O seu galardão. Diga glória a Jesus. Aí galego não é besta. Galego diz: rapaz, eu vou levar uma taiada de jimu para o pastor. Se um copo d'água vai trazer vitória, imagina um pedaço de... Aí irmão Francisco disse: não vou ficar por baixo não, vou botar a capa da moto do pastor. Vai receber 300 capas a mais. Diga glória a Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus a vitória. Vai ser a maior oficina da cidade de Jericó. Diga glória a Jesus. Irmão galego vai ser o gimuzeiro maior dessa cidade. Deixa eu dizer um segredo aqui. Eu plantei um pé de jimu lá em casa. Aí o primeiro jimu que nasceu tá lá. O bichinho tá crescendo com a beleza. É o de Jesus. É o primeiro frutinho do pé do jimu. Diga glória a Jesus. Aí quando eu trouxer esse jimu, que é desse tamanho, aí eu vou rachar com os irmãos. Diga glória a Deus. Eu vou fazer as talhadinhas, orar aqui, apresentar, fazer as talhadinhas, levar para os irmãos para comer cozinhado. Diga glória a Jesus. Você sabia que quando eu me converti lá na igreja, na época da Assembleia Madureira, quando era no período das colheitas, a galera que se lembra disso, os irmãos traziam o dízimo do feijão. Esse pessoal que plantava roça, quando eles tiravam 10 sacos de feijão, eles traziam um. Quando eles tiravam milho, eles traziam milho. Se lembra, Zé Nunes? Zé Nunes acho não, Zé Nunes se lembra não, era a sua irmã. Batata, tudo. Aí juntava na frente aqui. Aí depois nós fazíamos o quê? Nós repartíamos entre os irmãos. Diga agora, Jesus. Chama as plinícias das colheitas. Hoje nós comemos a plinícia. Hoje nós comemos a plinícia do ovo, como a plinícia do milho, como a plinícia do feijão. Não se lembra nem de Jesus nem dos irmãos. Diga a glória a Jesus. Agora olha o que é que diz, olha. Em Mateus 3,8 diz: produzis frutos de quê? Digno de quê?
arrependimento. Produza frutos. Pastor, quem vai produzir é Deus? Não, é você. Não bote aquilo que é para você fazer em Deus. Deus, ele já fez a parte dele, sim ou não? Morreu na cruz, deu a palavra, deu a direção, deu a orientação, mas quem pode mudar é você. Outra coisa, não é a igreja que muda ninguém, aprenda isso. Igreja não muda, olha para o seu, diga, igreja não muda caráter de ninguém. O caráter só muda no dia que você quiser. Porque você pode passar 10 anos dentro de uma igreja e continuar com o mesmo caráter velho. Então a palavra só muda o caráter de quem quer. Quem não quer é perdido. Não recebe a palavra, não escuta ela, não obedece a ela. Mas quando você quer mudar, em poucas palavras, você faz como Zaqueu. Em poucas palavras, Zaqueu, ele se envergonhou e disse: Senhor, a partir de hoje, olha aí o arrependimento verdadeiro, olha. A partir de hoje eu vou voltar atrás dos meus erros, vou pegar o dinheiro que eu roubei, vou repartir com os pobres. Aí Jesus disse: Zaqueu, eu já não vou mais na tua casa. Entrou salvação na sua. Olha aí, ó. Arrependimento verdadeiro. Então é isso que Deus quer ver em você. O que adianta você estar louvando aqui na igreja e em casa brigando, feito uma cascavel? Brigando feito um cascavel também. Qualquer coisinha é motivo de confusão. Qualquer coisa é um motivo de uma briga. O marido não respeita a esposa não respeita o marido. É como se fossem dois inimigos dentro de casa. Muitas vezes a mulher prefere ficar sozinha, ou o homem prefere ficar sozinho, porque não tem paz dentro desse lar. Isso não é obra do Espírito Santo. Isso não é atitude de cristãos verdadeiros, irmão. Isso é atitude pior do que os ímpios, porque os ímpios ainda têm um motivo de não conhecer a palavra. Mas qual é a desculpa de você conhecer a palavra e viver com confusão dentro da sua casa? Chamando a atenção, escandalizando a obra de Deus. Não tem motivo para isso, irmão. Nós temos que ser humilde, manso de coração. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que aqueles que nascem de novo são humildes e mansos de coração. Por mais que alguém queira brigar com você, você resiste isso, porque você é humilde, você é manso. Você não é um lampião, você não é Maria Bonita. Ou é? Ou deixou o espírito de Maria Bonita entrar em você? Ou entrou o espírito do lampião entrar em você? Qualquer coisinha é puxando o punhal para matar. Qualquer coisinha não renha não, que eu meto a faca. Que espírito é esse? Não é o de Deus. O Espírito de Deus, a Bíblia diz que é onde ele habita a paz. Sabia disso? O casal se ama, se abraça, se cheira, vai fazer menino, todo ano é um. Anda tudo agarradinho, cheirando o mocotó um do outro, diga glória a Deus. Meu irmão, mas é uma tristeza um casal só com confusão, meu irmão, é um inferno. Deus não chamou o casal para brigar, Deus chamou o casal para se amar, para ser feliz, ser testemunho para os seus filhos, porque é mau exemplo até para os filhos. Os meninos já crescem tudo ignorante também, chamando nome dentro de casa, espraguejando. A mãe diz: ô menina, para com isso. Aprendi com minha mãe. Minha mãe foi a minha professora. O sangue de Cristo tem poder, diga glória a Jesus. Deus me livre. É melhor estar sozinho, meu irmão. É melhor mal acompanhado. É melhor estar só. Paulo diz: é melhor que não case, vá servir só a Deus, mas para que não entre em prostituição, aí nós se casa. É verdade ou não é? Mas quando nós se casa, é para ter uma companheira, não é uma inimiga ou um inimigo. Porque não tem um casamento mais pior do que confusão, meu irmão.
O marido chega do trabalho, a mulher murmurando, a mulher lamentando, e plá, é como se fosse, a Bíblia diz lá em Provérbio, que é melhor você morar numa casa cheia de goteira, do que com uma mulher rixosa, brigona, uma mulher que não tem sabedoria, uma mulher que ela destrói a sua própria casa, a sua própria família. A Bíblia chama essas mulheres de mulher tola, mulher usada por Satanás. A mulher sábia, ela conquista o seu marido, irmão, ainda que ele não seja crente, mas ela conquista ele com o amor dela. Diga glória a Deus. Mas a tola destrói até o amor que o marido tem por ela. Quando chega em casa, já está o diabo esperando. Tem mulher, meu irmão, que não agradece nada do que o marido faz, e tem homem também que não agradece nada do que sua esposa faz. A esposa lava a roupa, faz comida, prepara. Tá lá, quando chega em casa, tá tudo arrumadinho. Ah, minha mulher não faz nada, minha mulher não sei o que. Vá lavar troço, meu amigo. Vá lá, vá fazer comida todo dia. Vá, faça isso, vá cuidar do menino. Aí você vai ver o valor que uma mulher tem. Diga glória a Jesus. Vai cozinhar feijão todo dia para tu ver. É de domingo a domingo, você ainda vai pescar, vai caçar, você ainda vai andar, você vai se distrair, mas a mulher está todo dia com os meninos moendo no pé do vidro dela e ainda fazendo comida todo dia para quando você chegar em casa, você achar sua comidinha pronta. Diga glória a Deus. A mulher é uma pérola preciosa, diga glória a Jesus. Mas mulher que honra o marido, mulher que não honra seu marido é uma vergonha. Porque não adianta lavar roupa, comer e tá maltratando o seu esposo. Você não honra teu esposo, você não agradece a Deus pelo marido que Deus te deu. Muitas vezes nós até oramos, Senhor, me dá uma esposa, me dá um marido. Quando Deus dá, você não agradece e fica murmurando. É bom que Deus tire de você, me perdoe. É bom que casque um cachaceiro, o rei que deu uma pisa todo dia e passa um cigarro de maconha no teu nariz e queime você todo com piola de cigarro. Porque não agradece ao que Deus dá, irmão. Tem mulher que só dorme na peia, aprende no mundo e quer trazer para dentro da igreja. Olha para seus irmãos e diga: tira a capa. Tira a capa, hoje é dia de tirar a capa, viu? Tire. Tem mulher que é fofoqueira. Tem delas que parecem aquelas cobras cascavel, não tem? Não tem tempo de ler Bíblia, não tem tempo de orar, mas tem tempo para falar da vida dos outros da cidade de Jericó todinho. É um tal de um babado desgraçado, irmão, do inferno. Quando uma irmã chegar para você: irmã, tem um babado, diga: vá orar, minha irmã, vai jejuar, tu tá carnal. Diga glória a Jesus. É babado para cá, babado para lá. É uma fábrica de rede, é uma fábrica de... Deus me livre, irmão. Isso tem que sair do meio do povo de Deus. Isso é um cão, um demônio. Quando a irmã for para casa da outra, vá orar, vá jejuar, vá ler Bíblia, vá falar de Deus, mas não vai falar da vida dos outros. Se aproxima, vai na casa da outra, não é para falar de Deus, é sim para falar da vida dos outros, irmão. Já vai levar demônio para casa da irmã. Alô, irmã. Oi, irmã. Se tu souber do que eu sei. Irmã, mulher, conta logo esse babado, mano. Minha irmã, não, eu vou deixar para depois. Não, minha irmã, então você é minha inimiga. Você não vai contar esse babado para mim? Tá bom, irmão, vou contar. Se tu soubesse que eu sei. Hein? Se tu soubesse que Deus está com o olho desse tamanho olhando para você para dar uma chibatada, olha. Viu? Você que fica com babado falando da vida dos outros. A Bíblia diz: não julgais ninguém, nem por ver, nem pelo ouvir, nem pelo falar. Muitas vezes vai pessoas contar a vida dos outros para você, e aquela pessoa inocente, você está culpando essa pessoa. A Bíblia diz que não deverás julgar. Com a medida que tu medires, tu serás medido. Com a medida que tu julgares, tu serás julgado também. Diga glória a Jesus. Olha para seu irmão, diga: deixa de falar da vida dos outros, que vergonha. É pro seu bem, né?
Tem gente que fala até do pastor, Júnior. O pobre do pastor paga preço, ora, jejuma, paga um preço tremendo, mas ainda o pastor não presta. Vai lá para a igreja católica ou para um centro de macumba, lá presta. Lá presta, o centro de macumba presta para você. Se uma igreja abençoada dessa, que nós pagamos um preço tremendo, ainda não presta o pastor, então me perdoe, você está no lugar errado. O seu lugar é um centro de macumba. Bater tambor, rodar com Maria Padrilha, ou Pomba Gira, ou Exu Caveira, né? Olha para seu irmão, diga: hoje é culto de libertação, viu? Olha agora, o evangelho traz o quê? Mensagem de arrependimento para a sua salvação. Então, isso que está acontecendo aqui hoje, que o Espírito Santo está promovendo hoje, não é para outra coisa, é para te salvar. Entendeu? O pastor aqui não está julgando ninguém. Eu não conheço a sua vida. Eu só te vejo aqui quando tu chega na igreja, é verdade ou não é? Eu já não ando na casa de ninguém, a não ser que seja uma coisa séria, ou passar por uma oração, para depois não dizer: não, o pastor está pregando, falando na minha vida. Aí, como eu não ando, então você entenda que eu não sei do que está acontecendo na sua vida. Se Deus está falando e está tocando em você, é Deus tentando te salvar para você se arrepender. Diga glória a Jesus. Pergunta para o seu irmão: está doendo? Está doendo, meu irmão? Não chore não. Jesus te ama. Tome, quando chegar em casa, se estiver doendo, tome, faça uma garapa, um chazinho de camomila. Aí você relaxe, vai relaxando, a dor vai passando. Mas que gere o que arrepende? Velho. A pessoa já sai assim: Deus me livre. Se eu soubesse, eu não tinha nem ido, pastor. Desceu o cacete em mim. Eu não, o Espírito Santo. Diga glória a Jesus. Eu não sei da sua vida. Eu não sei nem que eu ia pregar hoje. Então o evangelho traz a mensagem do arrependimento da salvação. É necessário se arrepender e viver viver as boas notícias do evangelho de Cristo, pois para morarmos no reino de Deus é preciso crer verdadeiramente em sua palavra, visto que Jesus está nos dando uma oportunidade para se salvar. Está lá em Marcos 16: ide, pregue a minha palavra, quem tomar posse dela e quem crê nela já está salvo, mas todos aqueles que rejeitá-los já está o quê? Condenado. É fácil você entender se você está salvo, e é fácil você entender que se você já está condenado. É quando você guarda a palavra. Quando você não guarda, você já está consciente que você vai para o inferno. Mas quando você guarda a palavra e se arrepende, você também está consciente que você vai para o reino do Espírito Santo. Diga glória a Jesus. Em Marcos 1,15 diz: e dizendo, o tempo está cumprido. O tempo está o quê? Cumprido. E o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está o quê? Próximo, está bem pertinho. Arrependei-vos e credes na palavra de Deus. Diga glória a Jesus. Então só se arrepende quem crê. Quem não crê não muda nunca. Vai passar, vai se aposentar dentro de uma igreja, sobe um pouquinho, Luquinha, e vai se perder. Acabou-se? Você está mudando, né? Irmão. Por isso que nós temos que parar de brincar com a palavra de quem? Pare de babado. Pare de estar falando da vida dos outros. Eu dou um conselho: cuide da sua. Porque se você não está cuidando da sua, você não vai mudar também a vida dos outros. E você só vai mudar a vida dos outros se você entrar em jejum e oração. Está vendo problema no teu irmão? A primeira coisa, ore por ele e jejum por ele. Porque falando mal dele ou mal dela, você não vai mudar a vida dessas pessoas. Não muda nunca, irmão. Não pense que você falando mal do teu irmão, tu vai mudar a vida do teu irmão. O pior, você vai desviar, você vai matar o teu irmão. Deus não chamou você para matar, Deus chamou você para dar vida. Diga glória a Jesus. E sabe como é que dá vida? É você dobrar seu joelho: Senhor, cuida da minha irmãzinha que está fraquinha, Senhor.
Papai, ela está em pecado, mas Senhor, liberte ela, transforma a vida dela. Mas o nosso negócio é matar. O nosso negócio é ver, nós fica feliz quando nós vemos o nosso irmão se desviando. Você sabe disso? Eu não disse que ia se desviar. Olha, eu sabia. Não, você sentiu feliz o teu irmão morrendo. Isso não é de Deus. Porque quando você vê seu irmão se desviando, em vez de você ficar feliz, você fica triste. Diga glória a Jesus. Rapaz, meu irmão se desviou, rapaz. Vamos orar por ele, para Deus trazer de volta. É ou não é? Mas tem pessoas que soltam até foguete. Tem pessoas que soltam até bomba e faz até uma festinha para comemorar a morte do seu irmão. Então, irmão, isso não é de Deus. Isso não é do Espírito Santo. Jesus sentia a dor dos seus filhos. Diga glória a Deus. Ele, quando viu os pecadores, ele sentia a dor do pecador. E nós que temos o Espírito Santo, nós temos que sentir a dor dos nossos irmãos. É ajudar, é levantar. Deus chamou você para levantar. Deus não chamou você para matar. Diga glória a Deus. Se teu irmão cair 7 vezes, levanta o teu irmão. A não ser que ele não queira, mas a sua obrigação é levantá-lo, é perdoá-lo. Diga glória a Jesus. Mateus 3:2 diz, olha só o que é que diz aqui, ó. Isso aqui é Jesus, viu? Dizendo, arrependei-vos porque está próximo o reino do céu. É simples Jesus dizendo, se arrependa porque já estou chegando. Está próximo, estou chegando, está próximo. Se prepare, vigile. Guarde a tua coroa para que ninguém tome. É simples Jesus alertando que ele está chegando. Atos 3, 19 e 20 diz, arrependei-vos pois e convertei-vos pois para que seja apagado. Só tem um jeito de ser apagado os seus pecados, é se houver em você o quê? Um arrependimento. Pastor, os meus pecados é como escarlate. Os meus pecados estão pretos, pastor, é tão preto que ninguém vê de um lado para o outro. Mas Jesus disse que o sangue dele te purificará de todo pecado. Não importa se você matou, não importa se você roubou, não importa se você roubou a galinha do teu irmão, não importa o que você fez, se você mente muito, que você bebe, se você fuma, mas se houver um arrependimento verdadeiro, Deus vai te perdoar hoje. Diga glória a Jesus. Nós preferimos viver o que? Preso ou livre? Paulo diz, o laço quebrou e nós escapamos. Então quando o laço quebra, nós temos que fugir mais rapidamente possível das mãos do diabo e se apegar com a presença do Espírito Santo. Diga glória a Deus, porque mesmo o laço quebrando e nós fugindo para a presença do Espírito Santo, ele vai tentar nos pegar novamente. Mas se nós estiver com o Espírito Santo, o diabo já não pega mais você. Diga glória a Deus, porque você é terra particular do Espírito Santo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que seja apagados os vossos pecados, para que venha assim o tempo do refrigério pela presença de quem? Do Senhor. Enviei ele a Jesus Cristo, que já dante vós foi pregado. Diga glória a Jesus. Quem foi que foi enviado antes de Jesus? João Batista. Diga glória a Jesus. Pregando o quê? Arrependei-vos, convertei-vos, porque vem outro após mim que vos encherá do Espírito Santo. Diga glória a Jesus. Então entenda isso, que não tem como nós se encontrar com Jesus se não houver em nós o quê? Arrependimento. E arrependimento, ele é verdadeiro, não pode ser falso, não pode ser uma capa de arrependimento e voltar a praticar tudo o que estava fazendo antes. Em Atos 2:38 diz, e disse Pedro, agora era já Pedro, olha, depois de João, agora é Pedro. E disse Pedro, arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizados em nome de quem? De Cristo, em remissão de pecados, recebereis o dom do Espírito. Você só pode receber o Espírito Santo se você se arrepender. Olha, e como é que você conhece uma pessoa que tem o Espírito Santo? Pelos frutos. Qual é o primeiro fruto do Espírito Santo? A palavra chamada amor. Você se torna uma pessoa amorosa. Qual é a segunda palavra que mostra que você tem o Espírito Santo? Quando você tem a alegria.
Qual é a terceira palavra depois da alegria? Qual é? Quem se lembra? Quem se lembra? Paz. Porque quando você ama, você é uma pessoa alegre e você tem o quê? Tem paz. A quarta palavra, quem se lembra? Quando você tem um amor, que é o primeiro, é o amor. Aí paz, alegria, é uma pessoa o quê? É uma pessoa o quê? Mansa. É uma pessoa que por mais que alguém te afronte, você não vai afrontar também, você vai orar e vai perdoar essa pessoa, porque o amor que está em você, que é o primeiro, faz você superar todas essas coisas. Diga glória a Deus. Qual é a outra palavra? Quando você ama a palavra de Deus, que você tem o Espírito Santo dentro de você, o fruto do Espírito Santo, você tem longanimidade. Diga glória a Jesus. Você é uma pessoa longânima. Você é uma pessoa tardia. Você é uma pessoa que não age pelos cotovelos. Você é uma pessoa que ainda que alguém te fira, você consegue manter o seu caráter. Diga glória a Deus. De homem de Deus, de mulher de Deus. E qual é o último? É o que? Domínio próprio. Aí Satanás não pode, meu irmão. Como é que o diabo vai manipular você se você tem domínio próprio? Agora toda pessoa, meu irmão, que o diabo faz o que quer, usa como bola, usa como sapato, uma hora está bem, uma hora está mal, uma hora está falando em língua, outra hora está amaldiçoando, outra hora está isso. Meu irmão, me perdoe, isso não é fruto não, irmão, é uma capa. Mas olha para seu irmão e diga, mas essa capa vai cair em nome de Jesus. Vai, essa capa vai cair. Eu profetizo nessa noite que essa capinha vai cair, viu? Ou vai cair pelo amor, ou vai cair pela dor. Eu profetizo que essa capa vai cair, ou pelo amor, ou pela dor. Ou você vai dar ouvido a Deus, ou você vai passar pelo lago da doença, viu? Deus está falando com pessoas aqui nessa noite, que eu estou dando oportunidade a você, eu estou dando chance a você, você está brincando, ou você vai me obedecer, ou você vai para a cama da enfermidade. Ou você vai para a cama da enfermidade. Quem está falando aqui é o Espírito Santo. Deus já está aqui, Deus já está aqui com você, olha. Viu? Ele já está aqui, ele já falou demais com você e você está desobedecendo a Deus. Em poucos dias tu virá, se você não se arrepender, em poucos dias você virá, a promessa de Deus se cumprir. Suba um pouquinho, Lucas. Não, aí, coisa, né? Não, é aí mesmo, né? Olha aí o que é que diz, ó. O chamado do arrependimento. Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu virei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Diga, não serás uma terra amaldiçoada, meu irmão. Tem crente que é amaldiçoado, sabe por quê? Porque não aprende a obedecer a palavra de Deus. É Deus falando e brincando, é Deus falando e brincando. Vá, brinque bem muito, vá brincando. Suba um pouquinho, mano. E aí já é outro, né? Em Atos 17, 30 e 31 diz, mas Deus não tendo em conta os tempos da ignorância. Isso aqui está falando quando nós éramos ignorantes. Não é quando nós somos cristãos. Porque uma coisa é quando você era ignorante, você não conhecia a Bíblia, você não teve experiência com Deus. Aqui é o tempo da ignorância, olha. Mas Deus não tendo em conta o tempo da ignorância. Da ignorância, você não era crente. Aí naquele tempo você bebia, farrava, as prostitutas, fazia o que? Deus fazia de conta que não estava vendo. Mas a partir do dia que você já não é mais ignorante, que você conhece a palavra de Deus, já não é mais o tempo da ignorância, viu? Então você sabe o que você está fazendo e Deus vai cobrar de cada um de vocês porque vocês estão fazendo coisa errada. Deus não tomará vocês por inocente. E aí agora no tempo da ignorância Deus te perdoou e deixou passar muitas coisas que você estava fazendo. Mas a partir de hoje que você está sabendo
olha o que é que diz: ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Deus vai julgar todos aqueles que não guardam a palavra de Deus, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. A Bíblia diz que Deus vai ressuscitar todos os mortos que morreram de tiro, de facada, de acidente, de infarte, todo tipo de morte. Naquele dia, a Bíblia diz que Deus vai fazer todos ressuscitar, e a Bíblia diz que serão julgados segundo as suas obras. Diga glória a Deus. Deus vai fazer a fila. Olha, vem cá, olha, você não se arrependeu, você viveu roubando, você viveu fazendo, olha, anjo, amarra aqui, joga lá. Vai ter o julgamento dos perdidos, como também vai ter o julgamento dos salvos. Diga glória a Deus. O julgamento dos salvos é para receber galardão pelas suas obras que você fizeste na terra, e o julgamento dos ímpios é para fogo e destruição. Qual é as duas turmas que você quer estar? Dos salvos ou dos perdidos? É uma escolha sua, tome ela. Porque o pastor não pode mudar a sua vida, o pastor não pode fazer você voltar atrás dos seus erros. O pastor apenas é uma trombeta de Deus para falar a palavra de Deus para você, mas o arrependimento tem que partir de você. Diga glória a Jesus. Em Tiago 4:8 diz: chegai-vos vós a Deus, chegai-vos vós a Deus, e Ele chegará o quê? A vós. Agora, olha agora, limpai as mãos, pecadores. Chegai a Deus e Deus chegará a vós, mas você vai ter que limpar a mão. Limpar a mão quer dizer voltar atrás, se arrepender, mudar o caráter, ser uma nova criatura. Diga glória a Jesus. Aí Deus chegará o quê? A vós. Deus não escuta a oração de pecador, Deus escuta a oração de arrependido. Deus não escuta a oração de pessoas de mau caráter, de pessoas arrogantes, de pessoas que mandam na minha vida. Não. Deus só recebe a oração de pessoas que se arrependem, pessoas que reconhecem os seus pecados. Então chegai vós a Deus e Ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo. Isso aqui é uma miséria, olha. Esse tal de duplo ânimo, meu irmão, isso é uma miséria na vida de qualquer cristão. Uma hora está fazendo bem, outra hora está fazendo mal. Uma hora está forte demais, outra hora está fraco demais. Uma hora está pregando, uma outra hora está fazendo besteira. Uma hora está louvando, outra... Meu irmão, decida o que tu quer da tua vida. É coisa mais horrível que tem, é um crente de dupla personalidade, meu irmão. Não sabe o que quer da vida. Não sabe. Eu tomei minha decisão. Se você não quer Jesus, e se você não quer se arrepender, eu vou fazer isso por você. Eu vou me arrepender e eu vou buscar Jesus de todo meu coração. Agora o conselho que eu te dou, faça isso também. Não é tempo de brincar mais, não é tempo, não. Satanás quer ceifar a tua vida, aprenda isso. É Deus tentando te salvar, mudar o teu caráter, mudar a tua história, e nós fica brincando com a palavra de Deus. Chegai a Ele, limpa a tua mão, larga o que é errado. Em 1 João 1:9 diz: o Senhor pode perdoar. Olha aqui, só quem pode perdoar, quem é? Ele. Pastor, mas será que Jesus me perdoa? Perdoa. Pastor, mas eu já fiz tanta coisa, eu já feri tanto o Espírito Santo. Não se preocupe com isso. No dia que você se arrepender, Deus perdoa você. Pastor, eu já fiz tanta maldade. Paulo diz: filhinhos, se vós pecardes, ou é Tiago, né? Acho que é Tiago, né? Filhinhos, se vós pecardes, olha aí, lembrai-vos que vós tem um advogado por excelência. Ele é o filho de quem? De Deus. Aí Paulo diz, Tiago diz, mas quando você pecar, não se entristeça ao ponto de se desviar. Antes dobrai o seu joelho, clamai ao Senhor, e Ele que é advogado vos perdoará. Diga glória a Deus. É o diabo dizendo para você: não tem mais jeito, olha, você já fez coisas mais, Deus não aceita mais você. Isso é mentira do diabo. Enquanto você estiver respirando, ainda tem chance para você. Diga glória a Deus. O sangue do Cordeiro de Deus vai te purificar de todo o pecado. Deus vai mudar o teu caráter nessa noite. 1 João 1:9 diz: o Senhor pode perdoar se confessarmos.
A primeira coisa que os crentes não estão mais fazendo quando chega na igreja, já chega só conversando uns com os outros. E aí, como foi o trabalho? Foi bem? E aí, como é que tá as suas coisas? Vai bem? Está errado. Na hora que você chegar na casa de Deus, antes de você conversar, dê a paz do Senhor, venha para o seu banco, se senta na sua cadeira, drope o teu joelho e confesse os teus pecados diários. Diga glória a Deus. Senhor, se eu pequei, se eu fiz alguma coisa que entristeceu o teu espírito, Senhor, me perdoe, Senhor, porque eu vim buscar a tua presença nessa noite. Diga glória a Deus. E você vai sair abençoado. Diga glória a Deus. Mas nós chega em pecado e sai em pecado, porque não confessa a Deus, não pede misericórdia a Deus. Então, se nós confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de quê? De toda a injustiça. Terminou o culto e glória a Deus e aleluia. Bom, agora é com vocês. Foi pregada a mensagem, daqui que vocês saem por essa portinha para ir para casa, agora é com vocês. Diga glória a Jesus. Vamos ficar de pé.